Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação. Você é meu convidado a, junto comigo, ser impressionado pela palavra de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema, a qual nós vamos fazer algumas reflexões e tirar alguns aprendizados para a nossa vida, eu queria saber, você já é inscrito no canal? Se ainda não for, já considere se inscrever, porque será dessa forma, por esse meio, que eu vou te motivar, eu vou te convidar todos os dias a ter teu momento com Deus. E isso, diga-se de passagem, é muito importante para a nossa vida e o nosso crescimento, ainda mais o nosso relacionamento com o nosso Deus. Tá certo? Deixa o seu gostei, compartilha, se inscreve e logo mais vamos conhecer o tema. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos, ore junto comigo. Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Nessa ocasião, mais uma vez, por meio desse tema, o Senhor possa falar diretamente aos nossos corações, com poder, com autoridade, com amor, da forma que preciso for, que a gente dê ouvido e retenha a atenção a Ti, Senhor. Perdoa os nossos muitos pecados. Perdoa as nossas transgressões, a inclinação decaída e imoral do nosso coração. Fica conosco, dá-nos a Tua graça, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é armadilhas. Eu quero convidar você a ler o verso que será o plano de fundo da nossa reflexão. Ele se encontra na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 9. E diz assim, ó. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Interessante esse verso, porque ele traz à tona uma situação que, quem sabe, se eu e você não estivermos apercebido, nós vamos, vez após vezes, ficar sempre caindo. Que é exatamente a situação das armadilhas de Satanás. A meditação ela trouxe uma analogia para servir de exemplo sobre o assunto principal que nós vamos abordar nesse momento. A analogia foi trazendo à tona, quem sabe, algo que você já viu, mas nunca parou para refletir. Por exemplo, você já viu algum inseto preso em teia de aranha? Você já percebeu, caso você tenha visto, que o inseto lutou para se desvencilhar ali da teia, mas não conseguiu, foi mais preso? E quem sabe, quando ficou imobilizado, a aranha chegou ali e terminou de tecer a teia sobre ele, deixou ele guardadinho ali para, quem sabe, na hora da fome, vir devorá-lo? Interessante que animais, insetos, que não fazem parte, ali do tipo de aranhas, eles com facilidade caem nesse tipo de armadilha. Você já parou para pensar por que é que você nunca encontrou uma aranha nessa situação? Existem pelo menos duas razões pelas quais a gente não vê aranha preso em teia de aranha. A primeira razão é que as aranhas elas soltam uma espécie de substância que faz com que ela não fique presa à seda ali da teia de aranha. E a segunda razão, que é muito interessante, é porque as aranhas elas reconhecem o padrão de teia de cada tipo de aranha. E ao reconhecer, elas evitam cair na armadilha. Quando a gente aplica essa analogia para a nossa vida, para a nossa realidade, para o contexto que eu e você vivemos, nós podemos tirar algumas lições. A primeira lição: pessoas que são experientes, sejam porque viveram muito ou porque erraram muito na vida e por meio das escolhas erradas tornaram-se experientes, essas pessoas conseguem reconhecer com mais facilidade as armadilhas diante delas.
Não é à toa que a fase da vida em que a pessoa mais erra é a juventude. É exatamente porque é nessa faixa etária, nessa etapa da vida, que os jovens estão se aventurando. Quem sabe abrindo as asinhas, como a gente costuma dizer, e tentando galgar alguns voos, né, aventureiros. E aí, por não ter experiência, não conseguem reconhecer as armadilhas que estão diante deles. Por isso que a palavra de Deus sempre nos recomenda a dar ouvidos aos mais velhos, a tratar com respeito aqueles que são mais experientes, aqueles que já têm cabelos brancos. Por quê? Porque eles viveram mais. Eles sabem mais da vida. A meditação citou um camarada, eu não me recordo o nome dele, mas ele é lá da África, lá de Mali. E ele disse que quando um idoso morre, é como se uma biblioteca pegasse fogo. Uma biblioteca é um grande acervo de livros que contém ali muita informação e conteúdo. Esse filósofo, pensador, ele enxergava os idosos dessa maneira e isso é bastante interessante. Porque é por meio da experiência dos outros que não somente a cultura, a verdade, os ensinamentos são transmitidos, mas também os alertas contra os perigos, contra as armadilhas que cercam o ser humano. Porém, quando a gente olha para a nossa realidade, a gente percebe que essa relação entre o experiente e o inexperiente tem cada dia sido mais dificultosa. Tem havido mais conflito, briga entre as gerações distintas. Isso nunca foi novidade, sempre houve isso. Mas nos atuais tempos tem sido mais intenso esse conflito entre as gerações. Os mais novos olham para os mais velhos e pensam: que geração atrasada, que geração descontextualizada, que geração sem informação, sem modernidade, sem habilidades, que geração ultrapassada. E aí, por conta dessa disparidade de pensamento, tem-se notado uma dificuldade não apenas em transmitir para os mais jovens os perigos e as armadilhas que cercam a vida. Não é à toa que a palavra de Deus nos dá um conselho. O conselho é que o coração do jovem entre em consenso, entre em paz com o coração dos seus pais. E que o coração dos pais entre em consenso com o coração dos filhos, ou seja, vivam de maneira harmoniosa. Porque somente dessa forma, somente pela unidade, pela união de gerações distintas, é que ambas irão crescer e prosperar. Se isso não acontecer, infelizmente, não somente os mais jovens, mas também os mais velhos irão ser surpreendidos pela presença do Senhor. Então que hoje, por meio dessa meditação, armadilhas, que é o tema, a gente possa refletir sobre isso, sobre os perigos que nos cercam e sobre aqueles que já viveram, já experimentaram e têm a nos ensinar. Dizem por aí que o sábio é aquele que dá ouvidos e não erra. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. E o tolo é aquele que fecha os ouvidos para aprender tanto pela própria experiência como também pela experiência dos outros. Que eu e você não sejamos tolos. Que eu e você sejamos, no mínimo, inteligentes. E o ideal seríamos que fôssemos sábios, aprendendo com aqueles que já viveram mais que nós. Tá certo? Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje tratando do tema armadilhas. Um tema muito pertinente, muito importante para os nossos dias. Eu e você não precisamos sofrer, não precisamos cair nas armadilhas que quem sabe outros antes de nós já caíram. Tá bom? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui no dia seguinte
para mais uma vez eu e você termos o nosso momento com Deus. Vai ser maravilhoso essa experiência. Até a próxima e tchau, tchau.